fazê-la. Seja bem-vinda, irmã Cecília. Louvado seja Deus, Deus abençoe. Vamos louvar com 39. Aleluia, Jesus. 39. Aleluia, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Algo mais que a neve. Glória a Deus. Bendito seja o poder.
Senhor Jesus. Sim, meu Pai, aleluia. Glória a Deus. Deus. O de cruz se erigeu, dela tira fugir, como emblema de perdonador. Mas contemplo esta dor, sabe por quê? Porque
já o servo do Senhor, aleluia, Jesus, que irá ministrar a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando entrar no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, que o teu pai, ele vê. A Bíblia não diz que ele ouve, a Bíblia diz que ele vê. Então, o que ele vê? É uma incógnita, né? Quando a gente entra no nosso quarto para orar, e a Bíblia diz que o teu pai em secreto, ele vê. O que ele vê? Louvado seja Deus. Então, eu creio que ele contempla o nosso coração, e que nesta manhã o Senhor possa contemplar o coração de cada um dos que se encontram aqui nesta manhã, para adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos se colocar de pé, vamos fazer uma breve oração, para que assim nós recebamos o servo do Senhor. Irmãos, o pregador se recebe de pé. Quando você vai receber o pregador, recebe de pé. E a igreja senta quando o pregador ordenar. Quando ele falar, pode sentar. E assim é. Tudo conforme, tem que ter tudo com ordem e decência. Vamos fazer uma breve oração para que o irmão Mandalzinho se aproxime. Altíssimo e eterno Deus da glória, Deus de poder, louvamos a Ti, ó Pai, pela Tua presença, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, pela autoridade, ó Senhor, concedida através da Tua palavra. Que nesta manhã, meu Deus, o Senhor venha atentar, ó Pai, e tenha já atentado, meu Deus, para o coração de cada um, para a oração de cada um, meu Pai, como tem rasgado o seu coração, como tem, meu Deus, se desmanchado diante de Ti, ó Pai, para apresentar um clamor, para se apresentar diante de Ti, Senhor, com adoração, com louvor, meu Deus, na Tua presença, seja para te agradecer, Senhor, seja, meu Pai, aleluia, meu Deus, para clamar, para pedir, para te adorar, Senhor. É o Senhor que conhece as nossas vidas, é o Senhor que conhece, meu Deus, os nossos corações, ó Pai. Confirma nesta manhã, meu Deus, nos dá dignidade, ó Pai, que temos um culto abençoado e uma santa ceia maravilhosa na Tua presença, Pai. E agora usa o Teu servo, meu Deus, com poder e autoridade para ministrar a palavra direcionada através do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Vamos receber o servo do Senhor com as palmas que louvam e exaltam. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Aleluia, Cristo. Deus. Olha, senta, meus amados. É alegria para mim, é alegria para nós. Temos esse reencontro em Cristo. Graças a De Deus. culto Aleluia. presente, né? Sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E ainda mais, declare que é o nosso culto racional. Aí no culto, como o culto da ceia, sabemos que é um trabalho memorial que fica ativado em nossas vidas, não somente pela a escrita, mas também os nossos corações, sempre agradecidos, agraciados e aproveitando esse tempo tão importante que o Senhor nos concedeu, com alegria e também com entendimento. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Eu quero convidar a minha esposa para a sua participação já. Daqui a pouquinho já iremos meditar na palavra de Deus, a boa palavra do Senhor, que permanece para todos sempre. Aleluia e graças a Deus. Bem-vindo, amada igreja da Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, eu gostaria que toda a igreja, vamos louvar o 656. É um louvor que eu sempre gosto de louvar no céu. Vamos louvar para a glória e que tal o nome do Senhor. 156, algum pastor. Vamos louvar o conhece, irmão? Não conhece, lógico. 156, como disse o irmão Regina, fazer um coral para a glória de Deus. Vamos louvar esse
Nunca esqueça, porque Ele nos resgatou e o seu sangue precioso, e por isso que nesse dia maravilhoso de Santa Ceia, que é um dia de alegria, lembrar, participar do corpo e do sangue de Cristo. Não merecíamos nada, mas Ele com o seu sangue nos resgatou e por isso estamos aqui. Nessa manhã vamos fazer uma breve oração pelos doentes, porque a igreja são muitos em cima de um leito de dor, muitos nem podem estar na igreja, porque estão acamados, outros nos hospitais. Nunca esqueça de orar pelo seu irmão doente, os aflitos, desesperados. Orar pela nação, igreja, hoje é 7 de setembro. Orar para que o Senhor venha com sua graça, sua misericórdia, alcançar o nosso Brasil, porque as turbulências está aí ao redor, mas o Senhor diz na sua palavra: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, Ele vem e faz o quê? Ele nos guarda, Ele nos protege. Mas a igreja tem compromisso de orar. Não importa quem está no poder, orar. A palavra diz: orai por todos os homens da terra, e o Senhor fará o querer e a sua vontade. Vamos nessa manhã fazer essa breve oração pela nossa família também, mas orem pela nação. Glorioso Deus, nosso Deus, estamos, Senhor, na tua presença, te apresentando, Senhor, na nossa vida, apresentando a tua igreja, os teus servos, os teus filhos, apresentando, Senhor, os irmãos, acompanhados, você que Cristo, nos apresento também, Senhor, a nação brasileira, os teus servos, autoridades, as tuas mãos, venha Jesus dar um grande livramento, venha Jesus salvar, libertar, venha Senhor, visitar aqueles que não conhecem a tua palavra, que o Senhor Jesus amados arrependeu seus maus caminhos. Meu Deus, meu Pai, venha fazer essa igreja na terra. Meu Deus, venha visitar os doentes, os aflitos, os que estão, meu Pai, nos hospitais, aqui dentro, você tem. Meu Deus, venha com a graça, a tua presença, joga por terra, todo laço, toda cidade, Muitas vezes nossos olhos sem vai, Senhor, do querer, faz a tua vontade. Em nome do nosso Senhor, chama o testemunho da tua palavra. Amém. Já meditar na palavra de Deus para cada momento a mais nosso elevo espiritual, nosso crescimento espiritual. Aqui no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, e versículo 22. Graças a Deus. Alguém que está lá atrás, se for possível, se quiser vir mais para frente, é isto, ouvimos melhor, entendemos também melhor e expressamos melhor. A Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Louvado é o nome do Senhor da glória. A Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Uma carta escrita aos judeus que estavam na Ásia, mas chegou também para nós a aceitação da palavra. Alguns rejeição e outros aceitação. Procure para juntos nós meditar nela, nesta boa palavra. A Epístola aos Hebreus. Encontraram? Sabe o que significa a palavra hebreu? Quem sabe? Hebreu, a palavra hebreu. Quem sabe, né? Mas aí já foi depois que a palavra já estava originada. Mas esta palavra vem de perseverança. Essa palavra vem de um homem muito perseverante, ainda empregado na Torre de Babel como nome hebreu.
Está lá em Gênesis 11, verso 16. E ele não entrou no esquema da confusão. Porque depois que Adão pecou, o idioma ainda continuou, pelo menos, através dos objetos. Que era uma só língua. E era a língua original que Deus tinha implantado no ministério adâmico. Agora veio o pecado, e depois do pecado, a confusão. Só que sempre existe alguém que persevera, não é? Vale a pena perseverar ou não? Sim. Isso. Perseverar que entra dentro da razão da palavra. E Eva não entrou no esquema da confusão lá em Babilônia, sendo um empregado, pedia o material, ele levaria o mesmo, não é material pelo novo material. Pedia tijolo, ele levaria tijolo, mas não era para levar tijolo, era para levar betume. Contrário. Mas ele perseverou. E por fim, ele foi despedido da construção, mas continuou perseverando. Por que eu estou falando isso? Porque nós que pregamos a palavra temos que ter um pouco de conhecimento da história dos personagens. Sim ou não? Sim. Verdade. Ou não precisa? Precisa. E como precisa, e muito, deu exemplo excelente. Aí o que aconteceu? Ele continuou fazendo a sua vida com a sua família, mas somente ele perseverou na língua adâmica. Os objetos pelo mesmo nome, toda a terra pela mesma língua. E no momento em que Isaac perguntou a Abraão, meu pai, onde está o cordeiro? Está a ferramenta, a lenha. Então, Abraão respondeu na língua de Heber: Jeová Jiré, o Senhor proverá. Aí, no momento que Jesus estava lá na cruz, ele falou no mesmo idioma de Heber. Analise como Deus considera os perseverantes. Quando ele expressou Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele estava falando da língua que Heber usou, original, a língua adâmica. Jesus confirmou que era a língua que identificava Trino Deus lá no tempo adâmico. Os irmãos, analisam como vale a pena perseverar. Estão entendendo? Deus falou com Paulo na língua de Heber, em hebraico. Aí renasceu o hebraico e fortificou. Vale a pena perseverar. Diz aqui a palavra de Deus, no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, e versículo 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Pode sentar que nós oramos. Vamos à meditação. Chegar no ministério mosaico e antes daquele ministério já tinha a presença prioritária do sangue do Cordeiro. Aleluia. Sangue de Cristo. Quero até fazer uma pergunta, mas que os irmãos participam também, não é? Porque doutrina é para todos. Todos nós precisamos compreender a doutrina de uma só forma, ou não? É verdade. Não pode haver distorção, pode haver questão de cultura, assim por diante, costume, usos. Agora, a doutrina não. A doutrina é uma só. E não podemos distorcê-lo de maneira nenhuma. Porque é um só Deus, um só Espírito. E um só amor, e um só batismo, uma só doutrina. Aqui a palavra está nos dizendo que, na época de Moisés, quase todas as coisas se purificavam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Sabe o que é remissão? Resgatar. A pessoa que está vitimada e ela precisa ser resgatada, e a vítima foi fatal. No caso, o homem pecou e passou pelo processo da morte inevitável.
E aí sucedeu o sacrifício do resgate dado por Deus. Mas vemos na Bíblia qual o primeiro derramamento de sangue que houve sobre a terra. Irmãos também. Participa aí, irmãos. Qual foi? De Abel. Veja bem, porque nós estamos numa época em que a palavra central referente a Cristo, ela é liberada com muita abundância, e o Espírito Santo de Deus é o dedo dele que aponta o centro do trabalhar de Cristo, o Senhor da glória. Agora analise bem. Foi o sangue de Abel? Vamos participando, porque é importante a nossa mente estar sempre exercitada, não é? Uma outra pergunta em cima desta pergunta. Segundo nós temos a informação bíblica, não que eu estou fazendo julgamento assim adiantado, mas segundo a Bíblia, Adão e Eva foram reconciliados com Deus? É boa a pergunta. O casal pecou e foram destituídos da glória. Entrou agora numa tendência de culpa, sentimento de culpa. Entrou também no processo do juízo de Deus. Mas a palavra-chave é esta. O casal foi reconciliado, alcançou a reconciliação ou não? Sim, eles alcançaram. Para que nós tenhamos valor à palavra de Iago, né? Porque houve arrependimento. Para que nós valorizemos bem esta palavra. Conhecer o efeito-chave da palavra. Adão foi reconciliado? O casal foi? Quem não descobriu, é importante que descubra. Aqui no capítulo 13 do Apocalipse, e versículo 8, vamos avaliar sobre o resgate, sobre o derramamento do sangue, mas o sangue direto de Cristo, o Senhor da glória. Diz aqui a palavra, um pouquinho mais para frente olhemos, diz aqui a palavra de Deus para um melhor esclarecimento sobre o que lemos. Nós lemos sobre o que resgate através de um único significado, de um único sacrifício. E qual é o sacrifício? O de Cristo, o Senhor da glória. Diz aqui na epístola, não sei se você encontrou, Apocalipse 13, verso 8, parte B do versículo. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Encontraram? Quem encontrou, vou ler então. Você mesmo pode ler? Pode ler. Está diferente? É a mesma palavra, né? Diz aqui a palavra do Senhor, nosso Deus. E adoraram-no todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus foi morto desde a fundação do mundo, em forma de cordeiro. Exatamente. Por isso que era a pergunta. Então ele foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia. O mundo adâmico. Porque o ser humano, todos foram criados em Adão.
como nós sabemos pela palavra de Deus. Mas a resposta é esta, porque nós estamos numa época muito bem apropriada para sentirmos o efeito da sã doutrina de Cristo, Jesus, o Senhor da glória. Analise bem. Então, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quem ensinou o casal a pecar, ensinou também se trajar. Se trajar seminudo. Só que o casal, Adão, é ligado mais a Adão devido à recomendação feita a ele. Adão, ele quebrou duas alianças. Quando pecou, quebrou a aliança com o Éden e a aliança com ele mesmo, diferente do que Deus tinha feito. Então ele quebrou a aliança edênica, porque o mundo alvoroçou, está alvoroçado até hoje, e Jesus está já na palavra da promessa, demonstrando a palavra da promessa sobre a reconstrução de toda a natureza. Então o homem quebrou duas alianças, e quebra de aliança é traição. Como nós sabemos disso, então, ele promoveu o pecado de traição. E através de qual aliança que ele quebrou? Deus colocou o homem para cuidar da natureza, fez uma aliança com ele, cuide dela. É um pacto. Depois Deus, antes disso, Deus tinha feito uma aliança com quem? Com Adão. Soprou sobre as narinas de Adão, o homem foi feito alma vivente ligado a Deus. Aleluia! E coroado na natureza. Que honra que Deus dá para nós. Verdade, Deus. Nós somos a coroa da verdade em Cristo, o Senhor agora, e devemos honrar isso com toda a segurança e confiança, porque vem dele. Graças a Deus. Agora o homem estava destituído, só que nós sabemos quem é Deus e as suas crianças. Sabemos ou não? Sim. Quando o homem quebra a aliança, Deus quebra o plano. É preciso saber, irmão, sabe por quê? Porque, infelizmente, a gente, nas pesquisa, já anos atrás, a perda de crentes que saiu da igreja é muito grande. É muito lamentável. E mais aí que eu observo que talvez não seja tudo com uma finalidade, mas a maior finalidade de pessoas que saem da igreja é falta de convivência fundamental com a palavra dele. Compreenderam? Porque a palavra ela veio enriquecida com o Espírito Santo sobre cada um para que valorizemos esta mesma obra, a obra feita pelo Senhor da glória. Agora nós conhecemos a palavra de Deus, qual o processo da salvação, para chegar na conclusão adâmica. A salvação, ela tem uma segurança de tal maneira, quando você compreende, você sabe que Deus está ao seu lado nos momentos mais difíceis e nos momentos de bonança, como sabemos. Mas Deus tem uma aliança de salvar. Sabia não? Quando Deus prometeu de nos salvar, dando a Cristo como Senhor, como nosso Salvador, Ele não somente expressou, eu vou dar Jesus como Salvador, vou oferecer a Ele para que seja o vosso Salvador, mas não foi somente isto. Essa promessa veio com juramento, irmãos. Irmãs, a promessa veio com juramento. Deus jurou que salvaria o povo que cresce na sua palavra. Sabe o que é juramento? Por isso que a pessoa não pode jurar, pode? Não. E por que não pode? Porque é pecado, né? É pecado.
Porque o juramento é um compromisso solene que não pode quebrar por meio nenhum. E o ser humano é falho. Mas Deus é perfeito. Glória a Deus. O ser humano não pode jurar porque não pode cumprir. O que é jurar? É prometer. Prometer que vai fazer algo, tomando alguém superior como testemunha. A gente vê muitos crentes pecando. Sim, meu Deus. E precisa sair desse pecado grave de superfície e jurar. Vou fazer isso em nome de Jesus. Sim, é correto. Mas não solenemente. Faça com a permissibilidade. Se viver e se Deus permitir. E aí, se você quebrar o compromisso, você também não pecou. Mas se fizer um juramento solene, tomando os céus, ou a terra, ou Jerusalém, ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo, como testemunha, jurou e pecou, porque não pode cumprir o juramento. Só que a nossa salvação, o resgate pelo sangue do Cordeiro, é com juramento. Por isso que eu estou perguntando, Adão foi reconciliado ou não? Sim. Foi. É preciso que nós sejamos bem disciplinados na palavra. Quer dizer, a mente bem exercitada para conhecer o verdadeiro Deus, conhecer também as nossas fraquezas e a incomparável misericórdia de Deus sobre nós. Compreenderam? Por que eu estava comentando, irmão Regino, que o número de pessoas que saem da igreja é quase maior do que os que permanecem. Porque está lembrando que os que entram também. Que os que entram. Principalmente. Os que entram. Parece que não está havendo para todos essa lamentação, mas Deus está lamentando sobre isto. E a questão é esta: não é falta de oração, não é falta de jejum, não é falta de estar constante na igreja, mas falta da palavra e o conhecimento de Deus dentro da razão. Então Deus me salvou, só que é revelado na Bíblia a maneira que Ele me salvou, e da maneira que Ele me salvou, Ele salva todos. Graças a Deus, Senhor. Que é motivo de transmitir segurança. Agora analise bem o que nós lemos. Sem derramamento de sangue não há remissão. Mas vemos na sequência do texto que houve a morte de Cristo antes do que? Ou desde a fundação do mundo adâmico. E a revelação também do mundo invisível, porque lá do céu o sangue de Cristo conhece, não é? Eles venceram a batalha, porque estavam unidos e clamaram pelo sangue de Cristo. Aleluia. Cristo, não podemos colocar Cristo como segundo em nada. Aleluia. Ele é o primeiro em tudo. Ele foi o primeiro a derramar o seu em forma de cordeiro, animais. Por isso, para ter a segurança na palavra, não é somente a unção, mas também o conhecimento junto. Conhecimento, unção, graça, mas assim por diante. Eu não sei se o irmão quer ler sobre a reconciliação de Adão. Para quem não descobriu, descubra que ele foi reconciliado, mas com a presença do sangue de animais tipo dele, de Cristo. Sacrifício, né? Coisa linda é a palavra, está em Gênesis 3:21. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Aleluia. Pode ler. Ou a irmã vai ler? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher. Não, 3:21. É isso mesmo. E fez o Senhor Deus a Adão e a
Agora o homem estava na consciência, mas a obra tinha queimado, mas a alma estava salva. Graças a Deus. Por quê? Porque o plano de Deus é com juramento, irmãos. Sabia disso? Dê uma olhada para nós, irmão, em Salmo 110, versículo 110, verso 4. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia, meu Senhor. É lindo a palavra, só não se salva quem não quer, porque a libertação, a oportunidade, ela é transparente e é com segurança máxima. Aleluia. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és o meu sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isto foi na época de Abraão, que Melquisedeque foi a figura de Cristo, não foi isso? E Abraão, então, prestou a adoração, a reverência, ceou com Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem fim de dia, sem princípio de vida, mas semelhante do Filho de Deus, foi Jesus. E Deus jurou que daria Jesus, segundo a ordem de quem? Quem era Melquisedeque? Figura de Cristo. Quem é Cristo? É Deus. Então Deus jurou por Ele mesmo. Glória a Deus. Que não tinha por quem jurar, diz aí a palavra em Hebreus 6:13. Que Deus jurou por Ele mesmo, dizendo: eu te abençoarei aqui, te abençoarei no futuro, mas por sempre, lendo da palavra, o sangue de Cristo. Aleluia. Agora, o que aconteceu? Deus chama um casal que estava vestido de vestes parciais, de folhas, de figos, mas a redenção é por sangue. E o adversário que ensinou o casal a pecar, ensinou a vestir para nunca mais ter salvação. Porque a salvação só existe por um único meio, o sangue de Cristo. Mas eles vestidos de quê? De folha de figo, está no capítulo 13 de Gênesis, quando começaram, os irmãos conhecem. Vestido de folha de figo, de figueira. Árvore não possui sangue. Quem possui sangue é ser vivente. No caso, a visão é Cristo, o Senhor da glória. Agora Deus chama o casal, degola o cordeiro, tipo de Cristo. O irmão acabou de ler. Se nós olhar todo o perfil da transgressão de Adão, houve juízo, condenação, que é a sentença, sentimento de culpa e intervenção do Cordeiro de Deus para resgate. Oh Deus! É lindo a palavra do Senhor. E aí Deus tirou aquelas vestes seminuas e vestiu completamente. Como as vestes brancas, vestes compridas, melhor dizer, na época, e na original diz as vestes de peles frescas de cordeiros, que simbolizava a Cristo. Pode haver que em Isaías 61, verso 10, a palavra fala a mesma coisa, que o Senhor da glória resgatou e trouxe com enfeite de noivo a igreja ao encontro ao seu noivo e vestiu com manto de salvação. A salvação não está no manto, mas é um emblema que recebeu a palavra. É um sinal que recebeu a fé. Foi salvo. Então, o primeiro sangue que foi derramado, qual foi? Hoje está aparecendo tanto o Cristo, se a gente não tiver cuidado, fica confuso. É o Cristo de propósito. Parece que quem aceitou Jesus não está ainda abençoado. Tem que fazer um propósito para completar a bênção. É a mesma doutrina da serpente. Você aceitou? Não, mas tem bênção retida. E aí entrou o pecado. Hoje está assim. A situação é grave. E por fim, aí Jesus vestiu de vestes de salvação, manto de salvação. De repente, Eva é a primeira profetisa da Bíblia ou não? Segundo o que está escrito, Eva deu à luz um filho e ela profetizou. Ela estava perdoada, dentro da razão. Alcancei do Senhor o varão, chamou-se Caim,
que significa aquisição, algo bom, só que Caim depois se tornou mal. Mas quando ela deu à luz a Abel, geram 2 filhos, Caim e Abel. Então eles entraram na escola da lei do sangue, transmitido pelos pais. Então os pais contaram aos filhos que eles estavam agora resgatados. Ela reclamava Deus de Senhor no Espírito Santo. E até pôs os nomes também com uma competição correta. E naquela escola, os irmãos estão compreendendo? Naquela aula que eles ensinaram, a aula do resgate, por meio da presença do sangue. Qual foi a reflexão de Abel? Foi simplesmente assim? O crente não é crente de reflexão? Você tem que dizer, nós não temos essa ordem pelo Espírito de Deus de perdoar? Isso é reflexão. Eu vou perdoar alguém, porque se eu não perdoar, eu sei, eu estou vencido pelo diabo. A Bíblia diz. Então isso é reflexão. Você perdoa para nunca ser vencido por Satanás. Está lá em 1 e 2 Coríntios 2, versos 10 e 11. Quem não perdoa é vencido pelo diabo. E tem que ter essa reflexão. Então Abel foi refletivo, ele disse, olha, então já que meus pais foram resgatados com sangue, eu preferirei ser pastores de ovelhas. Por quê? Um dia ele ia levantar, ele ia um altar a Deus. Agora ele já sabia a maneira que Deus receberia o sacrifício. É igual nós também. Sabemos a maneira que Deus recebe as nossas orações. Sabemos ou não? Sim. Qual maneira? Através do arrependimento. Arrependimento e foi através de pedir perdão, receber perdão e liberar perdão. Então a gente fica muito bem esclarecido sobre a convivência com Cristo. Aleluia. É uma realidade nisso. E Abel, por fim, sabia que um dia ele erguia um altar a Deus, mas sem a presença do sangue, Deus não aceitaria. E no momento exato, aconteceu, ocorrido. Ele ergueu o altar, mas está no capítulo 4 de Gênesis, versículo 1 na sequência, versículo 4 e 5. E no altar de Abel, ele colocou o quê? O que Abel colocou no altar? Frutas, lavrador da terra. Hã? Caim. Abel. Que ele colocou? Cordeiro, né? As gorduras do seu rebanho. Como algo de confiança, algo de adoração, movido pela razão do Espírito de Deus. Os irmãos podem observar que Abel foi o primeiro homem a fazer menção do nome de Deus através da fé. Foi o primeiro homem a formar a fila da fé. Já combinado aqui uns poucos minutos de celebrar a ceia do horário, mas dê uma olhada aí, irmão, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, verso 4. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Oh Deus de amor e bondade, é uma realidade. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ainda se fala. Aleluia. Só a pessoa só pode ser declarada como justo quando ele vive dessa fé salvífica. E Abel deu testemunho que era justo, dando ele de tanta maneira, ele creu que ele considerou a Cristo em primeiro lugar. Então aí vem o segundo derramamento de sangue. E o terceiro? Caim era abençoado ou não? Era. Ele era abençoado de uma maneira sobrenatural também, porque segundo se vê na história e também na Bíblia, capítulo 4,
ele trabalhava e não se cansava. Aleluia. Trabalhava e colhia o fruto com perfeição. Aleluia. Não existiam insetos destruidores. Tudo era muito bem, muito belo. Só que Deus abençoa as pessoas. Mas o visto da permanência é o sangue do Cordeiro. Deus abençoa a pessoa de duas maneiras. A graça comum é o que nós vemos: o progresso, os prédios, as boas casas, os bons carros, os bons movimentos, as estações de trens, de metrôs e assim por diante, o progresso de uma maneira até mesmo muito bem aperfeiçoada, bons administradores. Só que eles estão sendo abençoados através da graça comum. É a graça de Deus, mas todos respiram. Não é assim? É a graça comum. Pessoas andam, fazem curso, não pedem a Deus, não agradecem a Deus, mas passam no curso. Não pede, não agradece, mas se torna um bom médico ou um bom oficial. Como se chama essa graça? Por isso você não pode pressionar as pessoas dizendo: olha, faça um compromisso para Deus te dar uma bênção, que essa graça comum é para todos. Deixa esse negócio de receba a chave, fazendo esse parênteses aqui. Deixa a história de receba a chave, receba o apartamento, receba carro. É mentira. Deus dá porque Ele é bom com todos. Está em João, capítulo 5 de Mateus, versículo 40, 44, 45, 46, Ele dá para todos. Agora, a espiritualidade é preciso que seja marcados com o sangue do Cordeiro. Vive colocando um Deus de negócio, um Deus de barganha, um Deus de suborno. É pecado que leva para a condenação se pisar no sangue do Filho de Deus. Aí Caim, por sua vez, levou também dos primeiros frutos que ele colheu, foi bom. Porém, Deus reprovou o sacrifício de Caim, foi isso? Sim. Por quê? Cadê o cordeiro lá no altar de Caim? Tinha? Não. Tinha os frutos bons da terra, vê se é comum. Mas cadê a chave? O selo exato? O visto passado pela bênção, que é a presença do sangue do Cordeiro? Não tinha. Caim então se irou. E Deus aconselhou. Deus sempre aconselha antes que venha a tragédia, quem sabe? Amém. Para Ananias, Pedro primeiro interrogou. Se ele tivesse arrependido, não teria morrido. Caim também, Deus perguntou: Caim, por que descreve o teu semblante? Não haverá aceitação para ti, se bem o fizeres. O pecado já à porta e dele te dominará. Mas não sabe que, esse resumo, encontrar crente que jejua não é difícil. Crente que está sempre na igreja também não. Bons ofertantes também não é difícil. Despertados em desiste não é difícil. Sabe o que é difícil? É a pessoa ter todas essas boas qualidades e ser humilde. Glória a Deus! Porque enquanto não há humildade, a exclusão do primeiro amor desaparece. Aleluia. É o que aconteceu com o dirigente da igreja de Éfeso. Deus pediu arrependimento para lembrar de onde ele caiu. Certamente ele sabia, para recuperar. Agora, Caim era o mais velho, Abel mais novo. Caim, com direito de primogênito, criou estado próprio. Ele precisava se humilhar, sim ou não? Se humilhar perante quem? Perante Deus e perante Abel. Sabe por quê? Quem tinha o animal do sacrifício era Abel. Ele teria que se curvar diante de Abel, sim ou não? Exato, não, Abel ia ceder para ele
resposta de Deus, da confirmação de Deus, quem tinha era Abel. Tinha medo para sangue, está compreendendo? Deus só recebia sacrifício de animais, não? Hã? Deus não recebeu das frutas dele? De Caim? Né? Não. Porque era fruto ou porque Deus... Porque era fruto bons, deram de Deus, mas não tinha sangue, não tinha o sacrifício. Compreendeu agora? Não tinha um sacrifício, com quê? Não tinha sangue. Cristo naquela época se manifestava em forma de cordeiro. Isso é verdade. Compreenderam? Ou não? A humildade. E por fim, Caim passou por um destino, depois seus descendentes foram muito abençoados. Houve um tempo de reforma, mas não registra que eles voltaram para a espiritual. Era só na parte material. Está em Gênesis capítulo 4, verso 20 na sequência. E por fim o que vemos? A redenção do sangue de Cristo, ela não pode faltar em nossas vidas todos os dias. Lá vou só citar, nós estamos já terminando. Lá em Êxodo, que é 29, 38, 39. Não, o irmão pode ler, o irmão errado para encontrar essa palavra. Que Deus, aleluia. Então, importante essa palavra. 39, 29, 39, 38, 39. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar, 2 cordeiros de um ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e outro cordeiro oferecerás à tarde. Naquela época o altar era portátil, mas era indispensável que a cor vermelha estivesse lá. Já ouviu pessoas dizer que não pode usar roupa vermelha? Não. Isso é feitiçaria, viu? É simpatia. Crente feiticeiro. Crente que está usando simpatia. A cor vermelha é a cor da redenção. Está compreendendo? Simboliza a redenção, resgate, o sangue. Então o altar cedo era decolado o cordeiro e a cor vermelha estava no altar, para que não entrasse maldição lá. E assim por diante, à noite também. Terminava o dia, começava a noite, novo sangue, mantido pela cor. Que cor, irmãos? Você está compreendendo que a falta de compreensão traz até mesmo a contradição na palavra? E assim sucedeu constantemente. Nos dias atuais, Satanás está mais longe de nós, concluindo aqui. Por que está concluído? Porque o crente espiritualmente é um crente vermelho. Glória a Deus! Redimido pelo sangue do Cordeiro. Está lá no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou. E nos 6 vezes sacerdotes nos graduou. São coisa linda nessa palavra de Deus. Agora, hoje nós estamos isolados, já vencemos 3 tipos de tentações: o maligno relacionado ao mundo, a maldição, o pecado sobre a lei. Quem conhece a Bíblia sabe que tudo vem de graça e não precisa mais fazer compromisso para receber um determinado sacrifício, porque isso foi na lei e o sangue de Jesus cancelou o sacrifício. E agora ele requer a obediência pelo seu sangue. Então é vitória sobre a lei, sobre a nossa carne, porque só ela agora é dominada pelo Espírito Santo. A lei também é dominada pelo Espírito Santo. E o mundo também, nós vencemos o mundo pela nossa fé salvífica. 3 vitórias. Sabia disso? Vamos só encerrar, irmão. Acabou de celebrar a ceia. Dê uma olhada em 1 João 1, 7. Hoje nós temos uma capacitação muito instrutiva para viver os santos, com todas as nossas falhas mesmo, falhas. 1 Epístola de João 1, versículo 7. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Este Caim foi destituído por causa da falta de... E para ter união tem que ter humildade. Agora,
imagina, todos os crentes hoje, a gente observa nas redes sociais, talvez seja um exagero, mas outros não. Como está a situação de muitos cristãos? Estão bem ou, biblicamente falando, estão mal? Mal. Porque o sangue de Jesus hoje virou gíria, virou modismo. Se fala, o sangue de Jesus tem poder, tem até campanha intitulada isso, mas um contra o outro é falso. A campanha sobre o sangue de Jesus tem poder, sem perdoar o outro. Qual é a atitude disso? Se estiver na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica, mas se estivermos se não tem comunhão, sabe o que significa? Quer dizer, não é? Falta de comunhão é a derrota. Que Deus continue abençoando-nos nessa visão tão importante, a ceia. Os irmãos podem avaliar que a ceia, ela traz uma alegria plena ou não? Por quê? Perdão, alegria, o primeiro plano, está escrito no coração do salvo. Glória a Deus. E aí, o que é que nos alegra na salvação? Perdão, irmãos. Você não vê que você vive alegre porque está perdoado? Mas quando a gente erra, o Espírito Santo sai da pessoa? Sai? Não, ele entristece para mostrar que a pessoa errou. Aí você se arrepende e volta a alegria novamente. Glória a Deus. Então a alegria, ela continua. Agora eu vou só fazer a explicação e a passar. Selado, com alegria, mas quando entra a negligência, a falta de perdão, o Espírito Santo, se continuar não perdoando, o Espírito Santo sai dele. Verdade. Desaparece e aí a pessoa se transforma de crente para cães. Ficarão de fora os cães, é os crentes que não perseveram no Espírito Santo, é os cães. Pega a palavra e pisa nela. Não considera, é os cães. A gente sempre pratica feitiçaria e assim por diante. Os mentirosos, ele usa o texto da Bíblia para justificar a sua mentira e não põe o contexto para desvendar que a gente vê muito isso, perigo terrível. Quem quer que tudo for concordado na terra, concordado no céu, mas de acordo com a vontade de Deus. Se eu concordar com o irmão para prejudicar ele, é concordar lá no céu que eu sou um prejudicador aqui na terra. E isso é notificado no ministério angelical. É uma então tem que ter muito cuidado com essas palavras sem raciocínio para não entrar em contramão. Que Deus continua abençoando. Recolher as ofertas? Pode agora ou depois da ceia? Então, quem vai dar procedimento aqui? Tem aqui o diabo Joel, vamos celebrar a ceia, lavar as mãos. Está tudo bem aqui no mestre. Então, vamos lavar as mãos. Glória a Deus, já vamos lavar as mãos com higiene e já celebrar a ceia do Senhor da Glória com alegria e certeza. Sangue na vida, sangue de Jesus. Lá, o irmão Reginaldo, alguém quer tomar aqui a próxima curva? Louvado seja Deus. Então, os irmãos estão se preparando ali, estão higienizando as mãos, enquanto isso nós vamos louvando ao Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.
discípulos a mudar, sem os peixes a molhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a então, veio fogo, peixe, pão, peixe, Jesus, Deus, nome da ceia. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quantos vão tomar ceia? Levante a mão se você gosta. Perguntar antes. Ceia, 2, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 16. Então já vamos dar graças pelo pão, como fez o Senhor, na noite que ele foi traído. Senhor Deus, Pai poderoso. Oh, meu Deus, maravilhoso, em nome de Jesus, meu Senhor, te agradecemos, Deus. Nós recebemos pela fé consagrada. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Cristo já nos preparou, como já Ele nos comprou, e agora nos convida a receber. Com celestial e de graça santificada, vem caminho a Jesus, vem cear, o Mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, a fé transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes a tomar, mas Jesus manda outra vez partir. Ao tornar então, veio fogo, peixe, pão, e Jesus que nos convida a ceia. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Graças a Deus, meu irmão está presente, meu irmão Gino. Então, o Senhor da glória, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Diz a palavra do Senhor nosso Deus. Formamos para a glória de Deus. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus, permanece para sempre. Aleluia e graças a Ele. Gravamos, meus amados, dar graças pelo suco da videira com Deus, depois de cear. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. O Senhor é
especial aqui da bandeira, representando o sangue do meu filho Jesus, que foi sacrificado por nós, que recebemos pela fé, consagrado para este. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Pode cantar, irmão. Seja Deus. 39. Vamos continuar. Vamos 39. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós saiu. Glória a Deus. Esse sangue o sangue da nova aliança para a remissão dos pecados de todos aqueles que tomamos para a glória de Deus. Aleluia. Sabe que a ceia tem a ver com a nossa cura física também. Então é tão sagrado que chega a esse nível. Ele cura as pessoas. Então, se você crê em Deus, tomar a ceia perdoado é ficar em
isento de sofrer enfermidades desnecessárias. É uma realidade. Lá vou passar a palavra do irmão Egídio, ou para quem? É isso. Isso, pode já. Já 10 minutos. Mas não foi tanto, não é? Amém. Graças a 10 Deus. minutos não foi Louvado muito, seja né? Deus. Passamos ali uns 10 minutos. Ótimo, perfeito. Louvado seja Deus. Amém? Vamos sim, amém. Tirar as ofertas. Amém, irmãos? Não terminou ainda. Se coloque de pé, sei que desejam ofertar para o Senhor. Se não tem dinheiro, espécie, tem a maquininha ali. Vamos orar ao Senhor para que